Bom dia, hoje é dia 18 de agosto e estamos de volta então às nossas aulas remotas. O assunto de hoje vai ser a introdução à nova esquerda inglesa e ao trabalho do historiador Edward Palmer Thompson. Bom, o que nós podemos comentar? A gente está dentro do tópico Os Caminhos do Marxismo. Então, como nós já falamos na aula passada, quando a gente estava vendo Gramsci, quando o Engels, o Marx morre nos anos 80, de 1880 e poucos. O Engels morre em 1890 e poucos. A partir da morte do Marx e do Engels, quem é o legítimo intérprete dos trabalhos, né, do pensamento marxiano? Né? Essa reflexão vai encontrar um endereço em 1917 com a Revolução Russa. A partir do momento que a Revolução Russa é a primeira experiência de socialismo e depois de comunismo real, né, vai acontecer que o Partido Comunista Soviético vai, aos poucos, se tornar o legítimo intérprete do pensamento marxiano. Né? Porque, afinal, eles conseguiram fazer a Revolução Comunista, eles conseguiram organizar um comunismo real. Então, o que acontece? Esse domínio da interpretação soviética vai, principalmente, priorizar a interpretação economicista do materialismo histórico. Quando eu digo economicista, lembre-se, a infraestrutura, né, de uma sociedade, ou usando o conceito marxista, de uma formação social, né, de um determinado modo de produção. A infraestrutura é formada pelas relações de produção, ou seja, como eu me relaciono com outro ser humano para produzir a minha sobrevivência, e pelas forças produtivas, ou seja, os recursos naturais, a tecnologia, a força de trabalho que eu tenho à disposição. Ou seja, a infraestrutura dentro do materialismo histórico, ela é econômica e social. A União Soviética tem um país a construir, né, naquele momento pós-revolução. Vamos lembrar que a Rússia era um país eminentemente agrário, né, e sendo que o materialismo histórico, né, pressupunha a classe proletária como a classe revolucionária. Então, havia um país, uma industrialização a ser feita. A partir de 1928, né, o Stalin assume em 22, mas a partir de 28, com a industrialização soviética planejada e planificada pelo Estado soviético e encabeçado por Stalin, vai exigir essa interpretação mais econômica, né? Essa interpretação mais economicista do materialismo histórico. Por quê? Porque tem uma economia a ser gerida. A União Soviética se caracteriza por esse planejamento econômico. Então, a interpretação do marxismo soviético ser mais economicista tem sentido dentro do processo histórico da União Soviética, certo? Por isso, a gente viu o Gramsci, né, a interpretação original do Gramsci, que dotava o materialismo histórico de uma teoria política, percebendo a autonomia da política em relação a essa infraestrutura, né? E também percebendo a importância da cultura para você fazer uma revolução. Essa interpretação, infelizmente, vai ficar, após a morte de Gramsci, vai ficar muito reduzida à Itália. Né? Os trabalhos de Gramsci vão ser muito estudados dentro da Itália, dentro principalmente dos marxistas italianos, porém não vão ganhar o mundo. Quando que o Gramsci vai ganhar o mundo? No processo de desestalinização da União Soviética, iniciado por Nikita Khrushchev, ao denunciar os crimes de Stalin, né, em 1956, no 20º Congresso do Partido Comunista Soviético. Aí, nesse momento, que as leituras não soviéticas do marxismo vão começar a ganhar espaço, e entre elas o Gramsci. E por que eu estou destacando o Gramsci? Porque essas duas coisas que o Gramsci nos trouxe, que foi, olha, a política não é só um reflexo da infraestrutura econômica, a política se autonomiza. Pensem bem, quem governa um país é sempre a mesma classe economicamente dominante? O atual governante do país X é um latifundiário agroexportador? Não, porque a classe dominante
cria alianças. Existem frações de classe dominante, às vezes em oposição umas às outras, às vezes em aliança. Então, necessariamente, a política ela é mais complexa, ela ganha autonomia em relação à infraestrutura econômica e faz outros arranjos, né? Como a gente viu, existe toda a sociedade civil, né, que é aquela noção de Estado ampliado do Gramsci. Dei uma retomadinha lá. O Estado para o Gramsci não é só a sociedade política, que é o que a gente normalmente chama de Estado, né? As repartições, departições, executivo, legislativo, judiciário. Não, o Estado para o Gramsci ele é ampliado. A sociedade civil, os sindicatos, as organizações patronais, a igreja, né? Os movimentos sociais, eles também fazem parte, porque eles são um grupo de pressão, eles criam, os intelectuais desses grupos criam o consenso. Lembrem-se, vocês precisam retomar o Gramsci para entender a nova esquerda. Então, desse jeito, a política se autonomiza, né? Se autonomiza só da economia. Claro que quem domina economicamente tem força política, mas as relações intra-classe dominante são mais complexas e são históricas, né? Em determinado momento histórico, você tem determinadas alianças e determinadas oposições. Bom, a outra coisa que o Gramsci trouxe foi a ideia da cultura. Lembrem-se que o Gramsci dizia que não adiantava fazer revolução econômica se não tivesse uma revolução cultural, moral, né? Não adianta você fazer a revolução comunista e no outro dia querer um iPhone, né? Você tem que ter uma outra visão de mundo, um outro consenso. E aí a ideia do Gramsci de produzir o consenso, né, um novo consenso a partir da visão de mundo das classes trabalhadoras, né, que era o que a burguesia fazia. Né? A gente acha que é natural o que é bom para a burguesia. Ah, vou me matar trabalhando até morrer, né, vou ser super lucrativo para o sistema. Né? Isso é bom para quem? Para quem está trabalhando? Não, é bom para quem extrai a mais-valia desse trabalhador. Então, essas reflexões vão ganhar espaço internacional a partir do final dos anos 50, com a desestalinização da esquerda mundial, porque até então a esquerda mundial seguia o que a União Soviética mandava. Bom, então, a Inglaterra é um exemplo muito importante disso, porque com a denúncia dos crimes de Stalin, o Edward Palmer Thompson, a Dorothy Thompson, esposa dele, historiadora colega e esposa, o Christopher Hill, o Raymond Williams vão sair do Partido Comunista Inglês. Como eu disse já na aula anterior, só o Eric Hobsbawm e o Perry Anderson vão ficar no Partido Comunista Inglês. Por isso que vocês vão ver, aqui eu tenho que fazer essa nota de rodapé, que, por exemplo, o Hobsbawm, apesar de elogiar o conceito de economia moral do Thompson, ele nunca adota o conceito de consciência de classe do Thompson. Né? Porque ele ainda segue o conceito de consciência de classe do Partido Comunista. O Perry Anderson, né, ele tem muita influência, o Thompson vai fazer uma crítica muito pesada ao Althusser, que é um marxista francês de influência estruturalista, né, que vai transformar o materialismo histórico e os conceitos num sisteminha fechado, né, conceitual. O Perry Anderson conversa bem com essa visão. Então, depois, na New Left Review, na New Left Review? Na New Review? Bom, acho que na New Left Review eles vão ter um atrito, o Thompson e o Perry Anderson, apesar de terem sido colegas, né? Também por causa disso. O Perry Anderson mantém essa visão do Partido Comunista Inglês, mais ligado à União Soviética, enquanto o Thompson sai. Como vocês viram ali no videozinho sobre a biografia do Thompson, ele vai entrar em novas causas, né? A causa pacifista, antinuclear, né? Ele é um cara admirável, como a gente viu ali, ele é um cara que trabalha a vida inteira com a educação de trabalhadores, né? Nos dias de hoje, na Universidade Brasileira, seria um professor extensionista, né? Porque ele está sempre nessa praxis, né? Vamos lembrar que o Gramsci já dizia que o marxismo é a filosofia da praxis. Então, o Thompson, ele mantém isso, né? Ele está sempre trabalhando, lecionando diretamente para as classes trabalhadoras. Eu não vou retomar a biografia, porque está ali no videozinho, mas é muito importante. Então, por que eu estou destacando na nova esquerda
o Thompson? Porque o Thompson é o cara que traz as principais inovações. O Thompson ele tem um trabalho de fontes muito bom, né? Vocês vão ler agora um capítulo da formação da classe operária inglesa, mas vocês vão perceber que o trabalho, a pesquisa empírica do Thompson é muito profunda, é muito esmiuçado, ele trabalha com tudo que é tipo de fonte. Mas por isso, esse grande trabalho historiador dele, né, ele vai ser muitas vezes acusado pelos marxistas mais ortodoxos de ser um empirista, ou seja, só trabalhar com fonte, não ter reflexão teórica. E aí é por isso que eu vou fazer essa falinha antes da gente ir para o texto, apontando grandes contribuições do Thompson. Já falei aqui da crítica que ele faz ao marxismo estruturalista. Pós a crítica, né, do stalinismo em 56, a tendência que vai dominar, e era também a tendência dominante nas ciências humanas ali na Europa, é uma leitura mais estruturalista do materialismo histórico, ou seja, priorizando mais os conceitos, priorizando mais a estrutura, né, priorizando mais o modo de produção. E muito bom, didaticamente, muito usei o Althusser para trabalhar, definir conceitos bem claramente no materialismo histórico, né? Porém, essa interpretação, como todo estruturalismo, o que faz? Apaga o sujeito, né? O ser humano como ator social, né? A gente já falou isso e vai falar de novo quando estiver dando os análises, também no conflito entre os análises e o estruturalismo. Né? Então, esse conflito, nessa época aí, do final dos anos 50 e início dos anos 60, ele percorre todas as perspectivas historiográficas, todas as teorias da história em voga ali na Europa. Então, dentro do marxismo, é esse embate. Né? É um marxismo estruturalista agora, onde você tem toda a análise teórica, né, da formação social, do modo de produção, mas apaga a subjetividade, a inventividade do ser humano como ator social. O Thompson vai criticar isso. Eu queria até pegar uma passagem da Miséria da Teoria para falar para vocês, mas eu não achei o meu exemplar de Miséria da Teoria, não sei que fim levou. No Miséria da Teoria, ele fala, olha, mesmo que as universidades não saibam, fora dos muros da universidade, as pessoas vivem, trabalham, constroem suas casas, têm seus filhos, têm sua sociabilidade, sem nunca ter ouvido falar de alguma teoria filosófica que é discutida na universidade. Então, veja, o Thompson está apontando o quê? A ideia das pessoas como atores da sua própria história, como sujeitos da sua própria história. E esse é o grande diferencial. E por isso que ele vai fazer essa crítica ao Althusser. O nome do livro é A Miséria da Teoria ou Um Planetário de Erros, né? Uma crítica à filosofia de Louis Althusser. É exatamente essa ideia que só a teoria, né, não responde à criatividade, à inventividade dos sujeitos históricos, né, que estão sempre em processo de construção, reconstrução, de negociação no seu cotidiano e que não precisam de nenhuma dessas reflexões filosóficas para fazerem isso, para resistir à dominação ou para criar suas vidas e as suas sociabilidades. Bom, então o Thompson ele faz essa crítica ao Althusser, nesse livro, A Miséria da Teoria, e também ele traz muitos conceitos novos, né? Ou pelo menos renovados. O primeiro que a gente vai falar é o conceito de consciência de classe, que ele trabalha logo ao início. Puxa, tá difícil de ver a capa. Aqui é a formação da classe operária inglesa, volume 1, A Árvore da Liberdade. Logo ao prefácio, ele já vai dizer, olha, a consciência de classe é o que o trabalhador tem, e não o que os intelectuais de esquerda querem que o trabalhador tenha, né? Por quê? Porque a consciência de classe é o que se forma na luta coletiva, né? No convívio entre os trabalhadores, né? E aí isso é uma renovação completa, porque lembra quando a gente viu o materialismo histórico, havia aquela história do classe em si, classe para si, ou seja, classe em si, você é de uma classe dependendo das relações de produção onde você está inserido, você nasceu ali, né? Ou você é burguês ou você é proletário, né? Você tem os meios de produção, você é burguês, você não tem, você é proletário. Mas estar nessa relação, né, não é a mesma coisa de se perceber,
Bom, bem sabemos aqui no Brasil o que a gente tem de pobre que se acha burguês, né? Ou seja, trabalhador que se acha burguês. Ah, estou pagando meu carro em 30 anos, entendeu? Opa, então sou proprietário, sou burguês. E não é isso, né? Você é proletário porque você não tem os meios de produção, você não tem, você só tem o seu corpo para vender por um salário, né? Isso tudo bem, é a classe em si. E classe para si? Classe para si é ter consciência que você é proletário ou consciência que você é burguês, né? Então, a consciência de classe proletária, ela não se dá porque os intelectuais querem, né? A consciência de classe se dá no cotidiano da exploração e do trabalho e do convívio, percebendo as agruras, né, que você e seus companheiros passam. É aí que você, percebendo a exploração, é aí que você cria consciência de classe, né? Isso ele já define na introdução da formação da classe operária e é importantíssimo, né? É uma questão chave. Por quê? Porque isso muda, por exemplo, a interpretação da igreja, do papel da igreja metodista, né? Ah, mas poxa, a igreja metodista lá na Inglaterra era disciplinar, né? Treinando, transformando num corpo produtivo para ser um operário disciplinado para o capitalismo. Porém, a sociabilidade em torno da igreja era o momento em que os operários se reuniam, conversavam, trocavam suas experiências, percebiam que a exploração era incomum. Mesma coisa, e esse conceito de consciência de classe já puxa o outro conceito essencial de Thompson, o costume. E vai estar também aqui nessa coletânea, Costumes em Comum. Essa coletânea reúne vários artigos clássicos do Thompson, tá? Como Economia Moral Revisitada, O Tempo, Disciplina, Capitalismo Industrial, olha, o Patrícios e Plebeus, Venda de Esposas. São vários textos, artigos do Thompson reunidos. E logo ao início ele define também no seu introdução, Costumes e Cultura, ele já define o que ele entende por costume. Então, costume não é tradição. E o costume é essencial para compreender a consciência de classe dos trabalhadores ingleses no século XVIII. Né? Por quê? É exatamente percebendo o aumento da exploração, esses trabalhadores vão recorrer a quê? Recorrer a reativar os seus costumes, lá ligados ao direito consuetudinário, né? Vão reativar direitos que eles tinham, tradicionais, vamos chamar assim, e que estavam sendo perdidos, às vezes até esquecidos, por uma sensação geral de aumento da exploração. Né? Então, e isso que desesperava a esquerda mais dogmática, que era exatamente essa ideia que o trabalhador, percebendo essa exploração, não ia pedir a Revolução Comunista. Né? O trabalhador, percebendo a sua exploração, pedia a volta de um antigo direito consuetudinário, de costume que ele tinha. Né? Então, vejam, a ideia de costume não como algo antigo, tradicional, que deve ser destruído para implantar a revolução. Ao contrário, o costume, a luta como lugar de luta e de resistência à exploração capitalista. Então, isso inverte totalmente aquela narrativa do materialismo histórico advinda desde o século XIX, de um tempo linear progressivo rumo ao comunismo. Né? Ele vai mostrar que a classe trabalhadora luta com o que tem nas mãos. E ao lutar pelo costumes, conseguir inclusive a adesão de alguns juízes, entendeu? Isso vocês vão ver nos capítulos do costume, de alguns juízes, de algumas frações de classe dominante, ligadas também a essas atividades mais tradicionais, que sabiam desse direito consuetudinário, desses direitos. Quer dizer, era um espaço de resistência. Né? A classe trabalhadora é um conceito chamado, que vem lá do Lévi-Strauss, bricolagem. Quer dizer, você constrói criativamente com o que você tem à disposição, né, na sua volta. Lembra um pouco o Paulo Freire, né, da questão de como você trabalhar com a educação. Não adianta você ficar falando de coisas, né, do ogro, né, do ogro lá na França, que antes do Shrek a gente nem sabia o que era um ogro aqui no Brasil. Né? Você tem que falar de coisas que estão presentes no cotidiano desse educando, né? Coisas que ele conhece. Mesma coisa são os trabalhadores ingleses. Eles precisam resistir e eles resistem com coisas que eles conhecem, mas não
usando elas de uma forma dogmática, sabe? Mas sim inventando criativamente, criando coisas novas com o que eles têm à disposição. Né? A gente pode usar como exemplo isso, o capítulo aqui, o Venda de Esposas. Né? No Venda de Esposas, o Thompson, ele pega um costume que havia no interior da Inglaterra, também no século XVIII, de levar a sua esposa para vender no mercado, né, na feira, no sábado de manhã, como um mecanismo de separação. E aí, o povo da cidade, né, os burgueses achavam isso uma coisa bárbara, né, que horror, olha, vender a esposa no mercado. E o Thompson vai mostrar como esse costume, primeiro, é um costume que estava esquecido no século XVIII, que vai ser reativado no campo, né, da Inglaterra, exatamente em resistência à disciplinarização da família trabalhadora. Né? É uma forma do divórcio oficial do povo. Então, levar a esposa para vender, na verdade, às vezes era a esposa que pedia, porque já estava separada daquele cara, já estava morando com o novo marido e precisava noticiar isso para a sua comunidade. O jeito costumeiro de fazer isso era levá-la no mercado e já vendia exatamente para o seu novo marido, para quem ela já vivia na prática. E a comunidade aceitando, isso era uma forma de resistência às leis inglesas que não permitiam o divórcio entre os pobres e, inclusive, retiravam os filhos de mães que se separavam. Então, com isso, eles conseguiam resistir. Então, vejam, o costume é um local de invenção, de criação e de resistência a essa sociedade capitalista burguesa que está ampliando a exploração sobre eles. E, diretamente ligado a isso, vem o outro conceito que eu quero falar do Thompson, que é a economia moral. E é nesse mundo, né, e do campo inglês do século XVIII, que você encontra a ideia da economia moral. O que é isso? É uma análise que o Thompson faz sobre aqueles motins da fome do século XVIII, que são famosos na historiografia na Inglaterra, e que a leitura tradicional é que, olha, os trabalhadores ingleses, ao passarem fome, se revoltavam. Né? Era quase uma coisa assim natural, né? Tipo biológica, a fome, a revolta. Aí o Thompson vai dizer, até estava dizendo na reunião do Google Meet ali para a Fabíola e para o Natan, que foram os que conseguiram ir, veja, o Thompson vai dizer, poxa, qualquer cultura nativa de uma ilha da Polinésia é percebida com uma racionalidade específica. Tem o direito à sua racionalidade. Agora, o trabalhador inglês do século XVIII, não, né? O trabalhador inglês não é uma racionalidade própria que ele tem é fome, e aí se revolta. E aí, então, o Thompson vai estudar, vai para as fontes sobre essas rebeliões e vai perceber, primeiro, que são rebeliões muito bem organizadas, muito racionais, normalmente comandadas por mulheres, com toda uma estratégia de luta, táticas bem definidas, né? Recomendo a leitura da Economia Moral do século XVIII, e que conseguiam sucesso exatamente porque se baseavam em questões de costume. E qual era o costume? Uma economia moral, a ideia do preço justo. Né? Nas comunidades inglesas havia uma ideia de preço justo, do que era exploração, do que era o direito do pobre. Então, isso não estava escrito em nenhum lugar, era costumeiro. E essas rebeliões vão pedir por essa economia moral. Né? Esse conceito do Thompson é essencial e vai ligar, e a gente vai voltar a discuti-lo, ao texto que vocês vão ler, que é o capítulo 1 do segundo volume da Formação da Classe Operária Inglesa, A Exploração. Quer dizer, a visão moral sobre a economia, ela funciona como uma resistência, não como uma coisa antiga, não como uma coisa arcaica, e sim como uma resistência. Ou seja, as regras da economia não podem ser só o lucro. O mercado já foi outro, já foi um mercado regrado não por oferta e procura, não pelo maior lucro possível ao capitalista, e sim por regras morais, de preço justo, de solidariedade. Percebem como isso é uma resistência extremamente astuta à ampliação da exploração, com a dinamização das relações capitalistas durante o século XVIII, né, final do século XVIII, início do século XIX, na Inglaterra?
Vejam o potencial, né, analítico que tem esses costumes do Thompson. Eu estava falando para o Natan agora mesmo que um cara que eu uso muito da história das doenças, que é o Didier Fassin, que é um cara com base Foucaultiana, sólida, né, um antropólogo francês, apesar de ele ter essa influência Foucaultiana fortíssima, ele retoma esse conceito de economia moral do Thompson. Por quê? Porque ele é um conceito que mostra essa racionalidade, mostra essa criatividade da população, de quem está sendo... Da população, não. Das pessoas que estão sendo oprimidas, que estão colocadas numa situação de restrição dos seus direitos. Né? Então é muito importante, ou até mais, né, de diminuição da sua humanidade, quando você não reconhece a racionalidade dessas rebeliões. Quando você não reconhece a tática, né, que envolve todo esse movimento social e o chama apenas de uma rebelião movida pela fome. Não, não é só pela fome. Eram rebeliões movidas por uma noção de justiça. Mas a gente vai voltar a isso na nossa próxima aula, quando nós vamos analisar o capítulo, então, a exploração do volume 2, que já está no nosso Moodle, do volume 2 da formação da classe operária inglesa, tá bom? Vou postar esse vídeo no nosso WhatsApp e no Moodle para fundamentar a leitura que vocês vão fazer do capítulo 2. Terça-feira que vem, nos encontramos no Meet, quem puder ir no Meet, quem não puder ir no Meet, logo após eu gravo o vídeo explicando o capítulo, que está o capítulo 1, a exploração do volume 2 da formação da classe operária inglesa. Gravo isso. E logo para outra semana, vocês já vão preparando o resuminho desse capítulo. Naquele mesmo sistema que a gente fez nos outros trabalhos. Vocês vão me mandar no meu e-mail, no bioolinto@hotmail.com, individual, um resumo do capítulo do texto trabalhado e ao final uma reflexão. Eu peço isso só, um resumo e uma reflexão. A reflexão de vocês, né? O que ao ler esse capítulo vocês refletiram. Então é um resumo do capítulo, é um capítulo pequeno, com uma pequena reflexão de vocês sobre o que vocês quiserem, apenas estando ligado ao capítulo. Eu quero ver o que está passando na cabeça de vocês, tá bom? Já que a maioria não está conseguindo ter acesso às nossas reuniões no Meet. Um abraço.